Boa noite a todos. Novamente estamos com o estudo do livro Saúde Existencial. Hoje iremos concluir a temática do capítulo 4, o Reino de Deus e o Mundo. Lembramos que os estudos anteriores se encontram disponíveis no nosso canal no YouTube. Vamos então para a nossa introdução, fazendo um breve comentário de um texto de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa é extraída do livro O Evangelho de João, comentado por Emmanuel, capítulo 6, versículo 63. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. Vamos aqui fazer alguns apontamentos para servir de ponte para o nosso estudo dessa noite. Então, Emmanuel aqui nos chama a atenção para algo que a grande maioria das pessoas envolvidas pela perspectiva do materialismo não se dão conta de que essencialmente todos nós somos espíritos e de que há necessidades, do mesmo modo que o nosso corpo físico, para se nutrir, para se fortalecer, precisa do alimento físico, o nosso espírito precisa também de um alimento específico, que é aquele que vem através, principalmente, das vibrações e emanações estabelecidas nas leis de Deus, trazidas a nós pelo Cristo e que fazem parte do Evangelho. E é por isso que Emmanuel começa dizendo a nós o seguinte aqui: a necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão ideais, que de fato facultarão com que nós nos sintamos espiritualmente alimentados, plenificados. E por isso ele prossegue ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. E aqui é preciso esclarecermos um pouco esses dois pontos que Emmanuel cita: fator equilibrante e ao medicamento, ao mesmo tempo em que o alimento trazido a nós pelo Evangelho do Cristo fortalece e sustenta o nosso corpo, ele também é medicamento, exatamente porque propicia a nossa experiência encarnatória, o encontro com os meios mais eficazes para a superação de desequilíbrios, de problemas, de doenças que trazemos, quer dessa vida, quer de vidas anteriores. Então, esse alimento que verte do Evangelho do Cristo, ao mesmo tempo, nos fortalece, ao mesmo tempo, nos cura. E com esse entendimento é que nós iremos iniciar o estudo dessa noite, que aborda o reino de Deus e o mundo, na sua última parte da temática do capítulo 4 do livro Saúde Existencial. Vamos analisar agora o aspecto essencialmente espiritualista. Aqueles que assim se enquadram, vamos entender. Atitude na qual exercitamos constantemente a busca do reino de Deus em nível do ser. Mesmo vivendo no mundo, não há separação entre o valor permanente do ser e os valores transitórios do fazer e do ter. Vamos estender aqui o entendimento.
que caracteriza a nós, no aspecto essencialmente espiritualista, é estarmos constantemente nas atividades do dia a dia, abrindo as perspectivas do entendimento daquilo que nos acontece pelo ponto de vista espiritual. É por isso que o texto diz, em um nível do ser, mesmo vivendo no mundo. Esse nível do ser é o nível de consciência de espírito encarnado, que está atuando através de um corpo físico, à semelhança de uma vestimenta mais grossa que nós utilizamos. E no final, quando aqui diz, não há separação entre o valor permanente do ser e os valores transitórios do fazer e do ter, é porque, agindo de forma conscientemente desperta, mesmo envolvido pelas atividades do mundo materialista, nós estaremos sabendo adequadamente o papel que elas devem ter em nossa vida. É sob a diretriz do nosso espírito, separando bem aquilo que de fato é essencial, é importante para nós em termos espirituais permanentes, e o que serve apenas de instrumentos temporários para o espírito durante o seu processo encarnatório. Quem tem essa postura sabe que o espiritual não diz respeito somente a questões religiosas, mas a toda a vida do ser, que vive no mundo, sabendo que está nele de forma transitória e que todas as suas ações devem ser realizadas em função do aprimoramento do ser que ele é. Então, essa postura de estar sempre refletindo e se posicionando, analisando os fatos, o que acontece no dia a dia, do ponto de vista espiritual, faculta com que essa atitude caracterize a nossa ação religiosa, não isolada apenas em dias e horários de encontros no centro espírita ou em outra religião, se a pertencermos. Não. A atividade religiosa, em termos essenciais, estará permeando as nossas atividades ao longo do dia. E por isso no texto é dito, e que todas as suas ações devem ser realizadas em função do aprimoramento do ser que ele é. Gera o verdadeiro ser humano, que está no mundo sem ser do mundo, pois está sempre buscando o reino de Deus e a sua justiça. E sabe e sente que tudo o que faz e tem é oferecido por acréscimo a essa postura. Esse trabalho de identificação nossa com as leis divinas, com o despertamento do reino de Deus, o autoencontro, faculta com que o resultado desse trabalho harmonioso com as leis divinas possibilite a solução de problemas, de dificuldades, de questões do dia a dia, de uma forma natural e espontânea, sem nos sentirmos agastados, estressados ou ansiosos. Fatos esses que caracterizam as pessoas que tentam enfrentar a vida no mundo de provas e expiações sem estarem conectados com a sua essência, que é a espiritual. A grande maioria das pessoas que tenta isso, como temos visto no estudo desta obra,
serão vitimizadas pelas doenças do sentido, pela depressão, pela ansiedade, pelas síndromes, como a síndrome do pânico, e outras doenças que atingem a base emocional da criatura. Analisemos com maior profundidade essa questão de estarmos reencarnados no mundo, mas sem sermos do mundo. Essa é a realidade de todos nós. Somos espíritos imortais, transitoriamente vivendo em um mundo físico. É fundamental para a nossa sanidade espiritual, mental e física, vivamos como espíritos imortais. Então, analisando friamente e com mais profundidade a certeza e a convicção que temos da reencarnação, da imortalidade da alma, a conclusão, a dedução disso é estarmos mais conscientizados de estarmos num mundo de passagem. Essa é a realidade de todos nós. Somos espíritos imortais transitoriamente vivendo em um mundo físico. É preciso que isto esteja sendo mais habitualmente trabalhado por nós, para não sermos tão atingidos pelos desequilíbrios de ordem emocional em que a maior parte da humanidade está envolvida. Por isso, na parte final do slide diz, é fundamental para a nossa sanidade espiritual, mental e física, vivamos como espíritos imortais. E isso é um trabalho que nós somos chamados a fazer dia a dia. A dificuldade maior que nós somos chamados a superar é porque ao longo de diversas encarnações nós vivemos nas bases do materialismo, julgando que a vida era o corpo que possuíamos e condenados à morte mais cedo ou mais tarde. Essa característica de viver, ela esteve marcando o nosso espírito ao longo de diversas encarnações. Para que isso agora seja transcendido, é preciso que dia a dia, sempre que possível, estejamos refletindo sobre a vida, sobre os acontecimentos, do ponto de vista da imortalidade da alma. Viver de forma essencialmente espiritualista ainda é muito difícil neste planeta. Mas é o nosso grande desafio. Todos nós somos convidados a viver assim, sem nos contaminarmos com a doença do materialismo. E realmente é preciso que se veja essa concepção do materialismo como doença, porque na verdade as raízes das doenças emocionais está na maneira de encarar a vida do ponto de vista materialista. E é um grande desafio a que nós somos chamados no planeta atualmente, já que essa característica de visão é compartilhada pela maioria das pessoas. Isso, de certo modo, se traduz numa influência magnética deletéria, compartilhada pelas mentes que encaram a vida como sendo matéria, e estando num corpo que é material, condenado à morte, mais cedo ou mais tarde. Então isso é preciso estar sendo mudado e trabalhado por nós diariamente, em diversas circunstâncias, quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos para
a instituição religiosa para uma atividade social, durante as atividades em família, vez ou outra está se lembrando e se posicionando como de fato somos, espíritos imortais. Para viver de forma espiritualista, essencial, é preciso viver de forma que o universo material seja apenas uma consequência, um meio para evoluir. Pois dependendo da forma como nos conduzirmos no mundo, é que iremos garantir a aquisição desse ideal. Então, é interessante quando nesse texto é colocado de que para viver de forma espiritualista é preciso que estejamos encarando o universo material como consequência e não como essência de vida, como aliás a grande maioria das pessoas pensa, que acreditam que a vida começa no berço e termina no túmulo. É esse tipo de percepção que nós precisamos trabalhar decisivamente, diariamente, para mudarmos em nós. Pois, dependendo da forma como nos conduzirmos no mundo, é que iremos garantir a aquisição desse ideal. O ideal aqui é de viver de forma espiritualista. Portanto, a pessoa que busca o reino de Deus e a sua justiça não é uma pessoa perfeita, mas alguém em aperfeiçoamento. Se ela percebe em si uma tendência a viver no mundo, busca se libertar dessa tentação para ir ao encontro do reino. Aqui o texto, claro, se refere às tendências viciosas, aos condicionamentos que nos levam a objetivar a vida de forma imediatista ou materialista. Então, também é interessante aqui quando no texto é falado que está nessa busca e nesse trabalho do reino de Deus e da sua justiça em nós, não significa que já tenhamos alcançado um nível de perfeição espiritual. Não. Mas somos alguém num trabalho ativo de busca de melhoramento. Se percebe que tem tendências ao furto, ao sexo desequilibrado, ao uso de má fé com as pessoas, enfim, qualquer tendência negativa que lhe remete ao mundo, faz esforços para transformar essa tendência. É imprescindível que estejamos atentos e percebendo, ao longo das atividades, hábitos, compromissos que temos no dia a dia, o nível de condução e de direção que o nosso espírito esteja impondo. É preciso que, sob necessidades temporárias de ordem material, estejam submetidas à vontade do Espírito. De tal modo que tendências como a que é citada, espontaneamente vão sendo superadas, trabalhadas em termos de serem transcendidas, porque não fazem mais razão de propósitos para essa nova maneira nossa de encarar a vida. Esses exercícios contínuos de transformação constituem-se processo gradativo, no qual buscamos desenvolver o reino de Deus vivendo no mundo. Esse é o maior aprendizado que a reencarnação nos oportuniza. Interessante refletirmos sobre isso. Esses exercícios, esse esforço de
reclassificação, de mudança de ponto de vista que vamos trabalhando dia a dia e que é um processo gradativo, levando-nos ao desenvolvimento do reino de Deus dentro de nós. E no final, quando aqui diz que esse é o maior aprendizado que a reencarnação nos oportuniza. Aliás, a grande missão trazida pelo Cristo para a Terra. A missão de salvar, de libertar o homem das ilusões da matéria, dos enganos que a mera satisfação dos sentidos físicos temporariamente oferece ao homem. Depois de estarmos adquirindo uma certa maturidade espiritual, não tem mais cabimento vivermos sob as imposições de vícios ou de desequilíbrios. Que antes, no nosso estágio de ignorância e de falta de maturidade, fossem objeto de ilusão, não faz mais qualquer sentido. Devem e agora são ressignificados como brinquedos, que durante um certo período era necessário no aprimoramento, no despertamento da nossa consciência espiritual. Mas agora, a nossa identificação é outra. É com os valores que transcendem a materialidade da vida e que dão plenitude e satisfação ao nosso íntimo. O propósito maior de reencarnarmos em um corpo material é a libertação da matéria. Estarmos aqui não para viver os prazeres sensuais, como meta, como objetivo maior. Não, mas para nos aprimorarmos, buscando o prazer de amar o próximo, como a nós mesmos, sendo servidores úteis. Então, no final desse capítulo que analisamos, nós somos levados a essa reflexão. O propósito maior de reencarnarmos em um corpo material é a libertação da matéria. É o nosso espírito atingir a maioridade emocional, espiritual e passar a ser o comandante, o dirigente efetivo de tudo aquilo que ocorre no mundo material e que é acessado pelos sentidos físicos temporários que utilizamos durante a nossa passagem pelo corpo material, pelo corpo físico. Então aqui chegamos à conclusão deste capítulo. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite para todos.